De volta com Dito e Feito, ao vivo em cores para todo o Brasil e América do Sul pela Rede América TV, a TV da família. 5h41 dessa tarde de muita chuva em pontos da cidade de São Paulo. Isso mesmo, tem pontos inclusive de alagamento. A temperatura no momento aqui em Pinheiros, São Paulo, é de 25 graus, a mínima prevista para hoje de 20. Há possibilidades de mais pancadas de chuva no finalzinho, né, nesse finalzinho de tarde e também durante a noite em cidades do estado de São Paulo, inclusive do litoral. As informações são sempre da Clima Tempo. Bom, hoje eu estou na cozinha para um café da tarde diferente, sextou, né? Aqui não tem cerveja, não tem vinho, já falamos de vinho com a Paola Pedron, mas a gente vai falar de um assunto bem importante para você, mulher, para você que se preocupa com a sua mulher, com a mulher da sua vida, seja sua mãe, sua irmã, enfim. É com muito prazer que eu recebo nesta tarde a doutora Audrey Azevedo, que é psicóloga, suicidóloga e doutora em dependência química, e a Priscila Graziuso, que é terapeuta sistêmica integrativa. E elas vão falar hoje conosco sobre o câncer de colo uterino. É isso? Não, é isso? Pode ser. Não é? Tá Pode bem. ser. Pode ser porque não é? Tá aqui? Márcio Lilás. Márcio Lilás, perdão. Márcio Lilás. Na minha ficha estava outra coisa, na outra. Márcio Enfim, Lilás. Márcio Lilás. O que é o Márcio Lilás? Boa tarde. Boa tarde, sejam bem-vindas, né? Boa tarde. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. O Márcio Lilás surgiu em 2018 justamente para trazer a conscientização do exame para a prevenção do câncer de colo de útero. E é bastante legal a gente falar nisso num programa como o seu, com essa sua audiência, porque assim, no início da pandemia, Fábio, em 2020, nós tivemos uma queda no número de mulheres procurando para fazer esse exame, brusca, muito brusca mesmo. E a gente entendeu ali que era por conta da pandemia, restrição, né, não podia socializar, mas agora com esse... já saindo aí da pandemia, o término das restrições, se esperava que voltasse. Não está voltando. Nós já estamos aí em março de 2023 e não volta. Então, a gente está percebendo o quê? Que as mulheres não estão mais procurando. Os porquês não se sabe, mas não estão mais fazendo a mesma quantidade de exames que se fazia antes. E é muito importante, porque apesar de ser um câncer, se descoberto bem no início, 100% de chance de cura. Mas precisa ser bem no início. O que é o colo de útero? E o que é o câncer de colo de útero? Ele é causado, segundo a medicina tradicional, ele é causado através do vírus, da HPV, tá? E por outras doenças também, DSTs, outras doenças sexualmente transmissíveis. Lembrando também que tem muita gente aí, muita mulherada aí tomando a vacina, entendendo que está imune ao câncer, mas só que essa vacina, ela só é válida, ela só te imuniza para o vírus HPV. Ela não traz imunidade para as outras DSTs. Sim. Então, é muito importante. Isso segundo a medicina tradicional. Se você traz para o emocional, aí o que significa você contrair o câncer de colo de útero? Significa que você emocionalmente está desequilibrado na questão do conflito com o quê? Com o passar a vida adiante. A vida, para mim, ela é complicada, porque o sexo, para mim, é perigoso. Isso segundo o emocional. E aí, segundo a sistêmica, a Priscila pode explicar melhor. A gente, até para trazer esse tema, a gente conversou muito, porque às vezes as pessoas vão só para uma questão física e esquecem que emocionalmente, né, existe ali uma série de fatores. Quantas mulheres muitas vezes estão num relacionamento, que nós já até falamos aqui, num relacionamento abusivo, e acabam fazendo sexo, se colocando ali de uma forma dolorida, que aquilo faz mal para ela. E aí, emocionalmente, isso é doído. Então, você imagina só você passar ali, né, através do sexo que a gente consegue passar a vida adiante. Você só consegue engravidar através do sexo hoje em dia, tirando, né, os FIVs, tirando a parte, né, falando da questão natural. Então, quando você ali se coloca desse lugar, né, de ser doído para você, machucado, você ali está gerando um sentimento, que é onde a sistêmica trabalha, muito, nesse campo do sentimento e das emoções. Então,
Você pega, até trouxe os bonequinhos aqui pra gente. Ai, que até, bom. ó, Vamos ver do que alto, chique. direito. Falar Vamos passar aqui, para cá essas coisitas maravilhosas que vocês trouxeram à produção. Tem até uma garrafa nova. Para mim, me servem uma aguinha qualquer, sabe? Agora, hoje tem aqui uma garrafa chique. Eu não sei de onde que veio, mas é chique. É porque vocês querem um cafezinho? Por favor, Deixa eu servir já que aqui, tem, vamos não é? aproveitar. Que chique. E aí, me conta, Priscila. Então vamos lá, aqui a gente tem os bonequinhos para explicar um pouquinho sobre essa dinâmica, né? Você tem aqui um casal, né? Olhando um para o outro aqui bonitinho, Pode se mostrar do alto, relacionando, diretor, né? por favor, que ela vai Aqui. mostrando. Eles estão se relacionando aqui. Põe mais para Porém, cima para o esse- pessoal de casa ver, por favor. Esse masculino aqui, numa posição até de confronto, de um certo confronto com esse feminino, tá? Quando aqui atrás, vamos pegar a vovó aqui, né? Ela já vem de uma relação abusiva, em que para ela, né, a gente sabe que há 100, sei lá, 70 anos atrás, tinha-se filhos ali constante, né, um atrás do outro. Você não tinha muitas vezes nem tempo, né, de se cuidar. Então você imagina que aqui para essa mulher o sentimento já foi um sentimento de dor, de passar a vida adiante de uma forma dolorida, né? De uma forma ali abusiva, de uma forma dolorida. E aí imagina que esse sentimento que ela vibrou, quando ela teve a mamãe aqui, ela estava sentindo isso, que para ela foi doído, que para ela foi né, que machucou, que aquilo, ela sentiu raiva, ela sentiu tristeza. Ela teve a mamãe aqui. A mamãe foi crescendo, né, com essa energia ali enquanto ela foi gerada. Mas ela foi crescendo com essa energia, com esse sentimento, né, ali. E a mamãe aqui, por sua vez, também encontrou um masculino que também a fez gerar esse sentimento. Porque já vinha aqui, vibrando nesse sentimento. Certo. Então, ela passa adiante. Então, a filha aqui passa também a ter esse sentimento. Ela também foi gerada Esse com sentimento é passado através da gestação? Ela é passada, nesse caso específico, através da gestação. Mas não só através da gestação, mas através desse campo que a gente fala na constelação, que é o campo morfogenético, que é o campo onde fica registrado esses sentimentos, as sensações, onde fica ali vibrando. O que gera o emaranhado, o que gera a dor, é o sentimento. Se aqui para essa avó, né, fosse tudo bem, ela ter tido 10 filhos, um sequencial ao outro, ela não tivesse tido nenhum problema, tudo bem, isso não seria uma dor para esse sistema. Mas para essa avó aqui foi uma dor. Sim. Então, quando ela tem essa dor aqui, ela vai passando essa dor adiante, né? E a sistêmica, ela vem olhar exatamente para isso. Por que que essa mulher aqui que tem... Eu tenho até um caso de uma cliente que eu estava comentando com ela, 22 anos, gente. Ela contraiu, né, o HPV, ela já estava com uma mancha no colo uterino de grau 2. Se não fizesse o tratamento, já poderia virar um câncer. Então, ela pegou bem no comecinho. Então, daí a importância de fazer os exames, né, de você fazer um acompanhamento físico. Então, paralelo ao tratamento físico ali, as pomadas, os remédios que ela usou, nós também fizemos um tratamento integrativo. Então, o que que nós fizemos? Nós fizemos 8 constelações para olhar para essa ferida no colo do útero, né? Que já era uma ferida bem grande, considerável. Fora isso, com outras técnicas, então, técnicas de biomagnetismo, fiz algumas, né, algumas técnicas de regressão ali também, e a gente conseguiu chegar a uma linhagem feminina muito ferida. Então, a bisavó tentou abortar a avó. Nossa. A avó tentou abortar a mãe e a mãe tentou abortar a filha. Então, já começou a dor aí, né? Essa bisavó, ela tinha 12 filhos, um sequencial ao outro. Essa avó a mesma coisa, a mãe já não queria mais saber de ter filhos. Então, você consegue perceber que existiu uma dor raiz lá, e isso foi passando de geração a geração. E as pessoas nem tinham consciência. Ela, investigando, descobriu que a bisavó tentou abortar a avó, né, que tentou abortar a mãe, e a mãe que tentou abortá-la, e ela nem sabia, ela foi descobrindo conforme a gente foi fazendo o processo. E como que se pode quebrar essa corrente, né, uma corrente de verdade sistêmica do mal? Porque isso é uma coisa ruim. Porque de verdade, eu digo que é uma coisa ruim. É uma coisa ruim, mas pensa assim, que lá atrás, isso era forma de sobrevivência, Sim. de proteção. Eu te entendo do ponto de vista até psicológico que você vai me falar. Mas como que a gente pode quebrar isso logo? Por exemplo,
essas 2 gerações aqui A gente já não consegue repassaram. mudar, né? Já Sim. repassou. O que a gente consegue fazer é sempre... Hoje, trazendo para essa mulher aqui a consciência. Porque aqui tem uma exclusão ao sexo, ao masculino. Então, tudo aquilo Tem uma que série vem... que acarreta... Que acarreta isso lá de trás. Então, você pensa que essa pessoa aqui, essa menina, por exemplo, de 22 anos, ela tinha uma aversão ao sexo, ela não queria mais fazer sexo com um companheiro ali, que ela tinha um namorado, um parceiro. E tem muitas mulheres assim, a gente tem que, através até de uma técnica como essa, a constelação, ter esse olhar mais sistêmico do que está lá atrás, fazendo com que... Porque é natural que 2 pessoas, independente do gênero, tenha a prática do sexo. Isso. Ainda mais estando casados. Exatamente, né? exatamente. E essa dor ali, e para ela era doído também, porque ela queria, mas ao mesmo tempo ela não sabia o porquê ela tinha essa aversão. Sim. Né? Isso foi o que gerou ela ter essa dor num grau, né, essa mancha num grau nível 2. E aí a gente fez todo o processo. Quando ela foi fazer a raspagem, o médico, isso foi palavras do médico, né? Eu não sei que milagre aconteceu aqui, mas se nós tivéssemos esperado mais 15 dias, você não precisaria ter feito essa raspagem. Então foi assim, bem micro a raspagem, e ela não teve mais retorno, nem nada disso, está ótima, está bem, graças a Deus. Que ótimo, né? com 22 anos. Com 22 anos, correndo o risco lá atrás Sim. de perder o útero. Quando ela trouxe isso para consciência, ela começou a perceber nas posturas dela, né, o que fazia ela se conectar com essa dor dessa bisavó. Então, ali, uma agressividade com o masculino, de repente, de querer tomar conta, né? Essa rejeição, o sentimento de rejeição, ela não conseguia se abrir para receber alguma coisa. E ali, quando existe, né, o sexo, você pensa entre um homem e uma mulher, né? A gente está falando nesse caso, um tá dando e o outro está recebendo. Sim. Né? Existe uma troca ali. Então, quando eu começo a compreender que é uma troca e ninguém é maior que ninguém, não existe essa competição entre as 2 partes, a coisa começa a sentar, começa a acalmar. E aí ela não tem mais essa necessidade de vibrar na dor. Ela começa a compreender que aquilo é positivo, que aquilo é bom. Quando a gente fala a respeito do ponto de vista da psicologia, como que a gente também pode enxergar isso? Olhando sempre para a dor. No caso, que nem você perguntou, pela gestação, na sistêmica vem pelo campo. Na psicologia e na medicina a gente fala assim, é uma dor, é um sentimento transgeracional. Sim, que vem de geração para geração. Ou seja, você cai ali na mesma, né, no mesmo local, mas cada linhagem são visões diferentes, né? São abordagens diferentes. Mas na psicologia, quando a pessoa chega, como que ela vai chegar para a gente? Dolorida, magoada emocionalmente, por quê? Porque eu tenho uma doença. Ou eu tenho que tirar o útero, ou eu não consigo engravidar. Então, assim, após o diagnóstico, ela chega numa terapia, né, para fazer um tratamento psicológico. Então, na psicologia, por isso que é muito também preocupante e importante a gente procurar o profissional correto. Porque, veja, nesse caso, só ficar verbalizando a sua dor não vai te curar. Então, o que pode estar por trás, inclusive já que a doutora colocou, através existem casais que tentam muito, mas muito engravidar. Eu conheci agora mesmo um empresário milionário, está louco para ter um filho, né? Mas ele não consegue, ele quer uma barriga de aluguel, piriri pororó, mas ele não quer, de verdade, ter uma companheira. Então, o que acontece? Só que na cabeça dele, eu senti, ele quer muito, engraçado. A gente já entendeu que ele não vai conseguir. Que não vai conseguir. Desculpa, seu empresário, amigo do Fábio Arcanjo, mas você não vai conseguir. Porque o que acontece? Ele não quer, ele quer uma barriga de aluguel. Ele tem, inclusive, lá o sêmen, tudo bonitinho, congelado, piriri pororó. Onde eu quero chegar? Não só ele, eu conheço vários casais maravilhosos que frequentam a minha casa, que não conseguem engravidar, e eles não conseguem compreender que pode estar por trás alguma questão sistêmica. Sim. Né? Porque filho não é assim que eu acho bonitinho, que eu vou carregar, porque é um pacotinho, porque não sei o quê, porque eu vou dar aquilo que cresce, entendeu? Cresce e manda você para, entendeu? Se de repente você não se impõe. Mas é outra história. O que eu queria saber é justamente isso. Como que a gente pode trabalhar essas questões, inclusive de engravidar? Já que a gente está falando do Márcio Lilás e a gente está entrando nessa história do câncer de útero. Sim. E tudo mais.
Vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero engravidar, tá? Eu quero engravidar e não consigo. Fez tudo que a medicina tradicional manda, porque a medicina tradicional está aí para isso. Fizemos todos os exames de ambos os lados, masculino, feminino, homem, mulher, fizeram. Tá tudo normal? Tá. Então, por quê? Nada impede? Fisicamente falando, nada impede? Não. Então, vamos lá. O que está por trás disso? É a sua dor. Então, quando você fala, a mulher, de repente, ela pode ter... Tem N questões, mas antes de irmos lá atrás, vamos olhar o agora. Porque às vezes a resposta já está no agora. De repente você cresceu, eu cresci, ouvindo a minha mãe falar assim, nunca mais, se eu soubesse o que é maternidade, eu não seria mãe nunca. Sabe quando eu teria mais filho? O filho é um caos, eu engordei, eu criei estria, tudo. Aquela criança cresce como? A maternidade é horrível. Eu até quero. Quando ela está lá na frente, ela fala assim, poxa, eu quero ser mãe. Mas o inconsciente dela fala, mas a maternidade é dolorosa. Porque o inconsciente da gente é 95% do poder é pensante, o que nos comanda. Né? Que é aquilo que faz. Aqui são 5% a nossa fronte, que é o racional, sei, né? que funciona, né? Mas, de verdade, o que funciona é aquilo que está por trás. São as mensagens subliminares que a gente recebe daqui e dali, vai guardando esse lixo tóxico, que vai fazendo com que a gente realmente reproduza isso nas nossas atitudes. Não é nem na fala, mas é na atitude. Porque a fala, às vezes, é desconexa da atitude. Exatamente. Aí você percebe, ou então você pega um parceiro, como esse, não desmerecendo o seu amigo empresário, mas veja, ele quer ser pai. Universalmente falando assim, para você ser pai, você precisa de o quê? De uma companheira, você precisa de uma mãe, de um feminino. De um óvulo, agora, agora se você não, você já entra assim, falando, olha, eu quero ser pai, mas eu não quero uma companheira. Já disse para o universo, né? Na verdade, você diz assim, eu quero ser pai, mas eu não quero uma mãe para criar aquela criança. Então, você está dizendo assim, olha, não tem equilíbrio. Cadê a igualdade? Cadê o equilíbrio ali? Você está tirando daquela criança o direito de ter um equilíbrio, porque vai existir esse equilíbrio natural, né? Porque vai vir uma mulher ali que vai ceder o código dela genético para aquela criança. E emocional? Você sabe o que vem junto, o que vem lá de trás? Quais são as doenças que talvez lá atrás, que conscientemente aquela mulher nem sabe? Porque quantas têm consciência, por exemplo, que uma avó, que uma bisavó, teve câncer de mama, câncer no colo do útero. Isso pode ser própria genético. Endometriose, né? Porque o Márcio é Márcio Lilás e o amarelo. E a endometriose também é isso. Eu até comentei ali. Ah, eu acho que isso é importante a gente poder falar, justamente porque às vezes as pessoas elas querem muito uma coisa, mas ao mesmo tempo elas querem do jeito delas. E não compreende que as coisas acontecem do jeito que tem que ser. Muitas vezes, né? Nem todo mundo vai ser pai, nem todo mundo vai ser mãe, né? Por uma questão, inclusive, fisiológica, né? Às vezes a pessoa ela pode... tem os estéreis, né? Então a gente também tem que respeitar, né? A gente tem que compreender que dentro da constelação existe aqueles pilares que você comentou. Eu queria que você repetisse do equilíbrio, das dores. Fala para o pessoal que está em casa que é importante. É importante a gente sempre trazer para a consciência que a constelação ela traz 3 leis muito importantes, que é a lei da ordem, do pertencimento e do equilíbrio. Então aqui, quando a gente tem os bonequinhos, vamos trazer aqui para vocês perceberem. Lei da ordem, o que vem antes precede, tem precedência ao que vem depois. Então, se aqui atrás já começou ruim, né, assim, já gerou um sentimento ruim, já gerou um sentimento que ali gerou uma dor, se eu olho para cá e falo, não, eu não pertenço a isso, eu tô me desconectando de tudo que vem antes, de toda a carga genética, até de positivo, que eu tenho, não só do negativo, do positivo. Então, lei da ordem é o que vem antes, precede. Lei do pertencimento. Todo mundo tem direito a pertencer. Então, é isso que a gente estava falando. A partir do momento que esse empresário, com todo respeito, quer ter um filho, sendo pai, mas não tendo uma mãe, eu estou tirando o direito daquela criança de pertencer a um sistema, que é o sistema materno. Sim. De ter esse conhecimento e esse contato, de ter uma mãe. E a lei do equilíbrio, que é a lei do dar e do receber. Então, assim, tudo de uma forma equilibrada. Então, aqui atrás, quando a vovó, por exemplo, teve um ato sexual que não foi equilibrado, porque ela foi usada, a gente até vê aí nas novelas trazendo, né? Deita que eu vou lhe usar. Né? Existe um desequilíbrio aí. Né? Porque um só está ganhando, o outro não. O outro está sentindo pelo contrário. Ele está se sentindo menosprezado. Ele está sentindo que ele está sendo, de alguma forma, danificado ali.
E qual é a melhor maneira para a gente corrigir? O tempo já é curto. Qual que é a melhor maneira para a gente corrigir essas questões dentro da psicologia e somando com a análise sistêmica? Na análise sistêmica, a gente vai identificar aonde iniciou. Qual é a questão? Qual é a geração? O que é que aconteceu? É aonde? Isso. É um desequilíbrio na parte sexual, é uma exclusão do masculino, uma dor na maternidade, porque às vezes não é uma coisa, às vezes é a dor da maternidade, né? A gente vai identificar aqui. Aí a doutora Audrey, né, na parte psicológica, vai trabalhar as dores que ali ainda existem que fazem a pessoa continuar conectada a essa dor. Sim. Porque existe um comportamento naquela pessoa que faz com que ela fique conectada. E uma tem a ver com a outra, né? Porque você vê quando ela fala do pertencimento, hoje a dependência, né? A dependência química, o suicídio, ele está totalmente ligado a quê? Ao pertencimento. A pessoa busca o quê quando ela busca as drogas, quando ela busca sair dessa vida, tirar a própria vida e ir para outro mundo? Ele busca um pertencimento, ele está deslocado. Então você vê como uma filosofia Aí ele se encontra ele com... termina indo para esse caminho para tentar depois pentercer em alguma coisa. Até a gente pode falar depois de um outro programa dos vícios, mas é totalmente ligado a isso. Aí ele está o quê? Ele está buscando o quê? O que falta ali para ele? Então a psicologia vem, né, a parte mental, emocional, ela busca, ela conecta com essa dor. E aí, assim, se não tiver aqui, que é muito difícil no caso de vícios pesados, é muito difícil você resolver aqui, olhando para o papai, para a mamãe, ou só para a sua infância. Então, a gente vai, graças a Deus, temos aí, né, a sistêmica que nos ajuda olhando lá para trás. Olha, eu sei que o assunto parece complexo, mas não é. Basta você realmente ter um pouco mais de interesse em resolver o seu caso. Seja você uma mulher que tem problemas de útero, né? Seja porque você talvez esteja passando por um diagnóstico, seja porque você de verdade não consegue engravidar. Será que o problema está em você mesmo? Será que não está no seu companheiro? Né? Porque homem, a gente sabe como que é, eu falo como homem, tudo é o outro também, nunca é ele. Né? A gente sempre é o gostosão, é o garanhão. Então o problema está em você, que você é fria, você não é fértil, você tem um útero seco, né? Tem umas coisas assim que eu vejo as mulheres ouvindo. Então, para você resolver esse assunto, nós estamos apresentando nesse início já de noite de sexta-feira, aqui a doutora Audrey Azevedo e também a Priscila Graziuso, para que você possa realmente marcar uma consulta e detectar ali o tratamento de uma maneira breve, porque o tratamento sistêmico ele é breve, aliado à psicologia. Então, esse processo já se resolve rapidamente. Nós não estamos vendendo aqui uma ilusão, nós estamos vendendo para você aqui a possibilidade de uma mudança para melhor. Depende só e mera exclusivamente de você. Para isso, você pode seguir a doutora Audrey Azevedo lá no Instagram, doutora.audreyazevedo, doutora.audreyazevedo e Pri Graziuso. Pri Graziuso, que hoje ambas falaram conosco sobre o Março Lilás e também sobre essa questão que é tão importante para a gente, que é a gente alinhar a nossa vida através de ferramentas que estão à nossa disposição e que muitas vezes a gente desconhece. Como já é de costume, eu estou no ar, a pessoa não entende. Opa, não entendo, estou no ar. Aí o que acontece? A doutora pegou e colocou para nós aqui há algumas semanas atrás, a gente tem comentado, está no nosso Instagram, o prêmio de uma caneca, né? E também de uma consulta sistêmica, não é isso? Aliada com a psicologia para que você possa realmente detectar qual é o problema e qual é o passo a seguir. Isso é muito importante, é um presente da doutora Audrey Azevedo, junto com a Priscila Graziuso, tá aqui, olha só, ó que bonito. Vamos ver? Então, você que participou lá no instagram.com.br/programa Dito e Feito, torça porque... Perdão, agora é a hora. Vamos lá, na tela. Olá, quem que é? Eu estou sem meu óculos, eu não enxergo. Leia você, por favor, Audrey. Sem condições também. nenhuma. Tá vendo? Tá tão pequenininho. Depois, olha lá, e aqui está embaixo, o óculos está aqui, ó. Deixa eu ir lá que eu pego, que está longe. Eu vou ter que ir lá, eu não consigo. Obrigado. Luane Pereira, que tem a conta _ Dandara Luz. É isso?
Isso mesmo. Então, olha, você, Luana, foi a premiada, presenteada com parabéns, viu? Vai conhecer pessoalmente a doutora Audrey Azevedo e também a Priscila Grazioso, né? Para que realmente você possa alinhar aquilo que realmente é necessário, seja no campo emocional, profissional, financeiro, vai ser resolvido. E eu vou ficar muito feliz se você, inclusive, depois der um testemunhal para a gente colocar aqui no nosso programa. Quem sabe você vem um dia aqui ao vivo conosco, né? Conta Vai ser pra ótimo, vou gente, adorar. Vem né? trazer o Entendeu? depoimento. Eu acho super Trazer o bacana. depoimento. Parabéns, Luane. Não é? Gratidão aí por É. participar, Pois né? é, a produção vai entrar em contato com você para que realmente você possa estar agendando horário com ambas no consultório, não é isso? Sim. Fica aqui em São Paulo. Tem unidade Isso. no Tatuapé, Zona Leste, e tem aqui em Pinheiros, na Ah, que Faria chique. Lima. Do Na nosso Faria Lima? lado, Olha, pertinho chique. da gente. Vizinho, Aliás, você precisa Eu nos vou lá, visitar. eu vou lá, tô Precisa nos precisado, visitar. viu? Eu Tem vou cancelar, pertinho, isso porque mesmo. tem um Roberto aqui dentro. Você Bom. viu que ele iniciou falando que o homem é sempre o do outro, outro, o problema né? tá no outro. Ah, Bom, eu quero agradecer demais a sua presença no programa. Obrigado, Pri. Obrigada. Sexta-feira a gente volta com vocês aqui também, falando sobre outros assuntos. Acho que seria bacana a gente voltar a falar a respeito do tema dessa questão de engravidar. Sim, podemos até também abordar a adoção, Sim. para as pessoas entenderem o quão problemático é uma adoção feita por impulso. É isso Maravilha. Vamos lá. Fechada a pauta. Bom, eu quero agradecer demais o seu carinho. Vem para cá na 3, diretor, o seu carinho, a sua audiência, né? Nessa semana toda, uma semana gostosa, porque além de tudo é uma semana de aprendizado, né? Cadê eu? Tô em qual câmera? Na 3? Aí, obrigado. Agradecendo o seu carinho, a sua audiência. Que você tenha um final de semana rico e abençoado por Deus, que você reveja valores na sua vida, para que você possa iniciar uma semana de muita prosperidade, uma semana de mudanças para melhor. Tudo sempre depende do nosso querer, mas não é só do querer da boca para fora, é da nossa mudança, da nossa atitude. Quando a gente dá um passo, a gente já está dizendo para o universo, para Buda, para Oxalá, como você queira chamar, que as coisas vão realmente acontecer, porque você já se coloca numa frequência de melhora, de mudança. Continue na programação da Rede América TV. Um beijo na alma. Até segunda-feira, 13h, para todo o Brasil e América do Sul. Tchau.